Jesus Cristo diz: não os deixarei órfãos ou órfãs, voltarei para vocês. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. E com esta palavra, na esperança e na promessa de Cristo Jesus, nos reunimos em culto. Culto é comunhão, encontro e reunião do povo com Deus. É entrega, é amor em fraternidade. Com os corações abertos e a mente voltada a nosso Senhor, estamos reunidas e reunidos. Acolhemos pessoas que visitam o nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindas. Que todas as pessoas se sintam bem neste celebrar. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando essa mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. E quando saímos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança, e na coragem de lutar. Nos reunimos na certeza da presença de nosso Trino Deus, que é Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Jesus é o Senhor, amém, aleluia. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Confessemos
diante de Deus os nossos pecados, porque diante do amor maior podemos e devemos nos achegar assim como somos. Deus nos conhece, sabe dos nossos erros, das nossas faltas e dos nossos pecados. Por isso, podemos e nos achegamos diante de Deus e confessamos aquilo que pesa em nosso coração e em nossa consciência. Bondoso e amado Deus, estamos reunidas e reunidos em culto e reconhecemos que somos pessoas pecadoras. Erramos através de palavras, também em pensamentos, ações e também frequentemente pecamos nas nossas omissões. Falhamos em não ouvir a tua voz, erramos tentando ser o que não somos, caímos facilmente em tentação. Com vergonha, tentamos nos esconder de ti, logo tu que és onipresente, onisciente e onipotente. Perdão, Senhor, por não acolhermos e não amarmos uns aos outros como nos ensinaste. Perdão, Senhor, por falharmos contigo e com a tua criação. Por isso nós te pedimos, tenhas misericórdia de nós e nos perdoes para uma vida justa, contigo, com o nosso próximo e toda a tua criação. Amém. Recebam o anúncio do perdão. As pessoas que com sinceridade confessam os seus pecados e deles se arrependem, ouvem de Jesus a promessa: não os deixarei órfãos ou órfãs, voltarei para vocês. Com essa esperança e nessa promessa de Jesus, eu anuncio que os seus pecados são perdoados, em nome de Deus, Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. Nesta confiança de que somos aceitos e aceitas por Deus, nós somos chamadas a clamar pelas dores que são tantas em nosso mundo. Há muitos motivos de dor em nosso dia a dia. Povos que vivem em guerras, desastres na natureza provocados pela mão humana, famílias brigadas, pessoas com ódio em seus corações, separações, são motivos claros para clamarmos pela ajuda de Deus. O descaso com a bela e a boa criação nos deixam desanimados e tristes. Haverá bom destino para nós? Haverá futuro para a humanidade? Tudo isso nos causa também dores, um sentimento de desânimo e impotência. Por isso, clamamos a Deus, para que Deus haja com misericórdia, especialmente mudando o nosso ser, para que nós possamos ser agentes de transformação, de mudanças de estruturas. Unimos as nossas vozes, clamando a Deus. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e
Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Oremos. Deus amado, como é bom e agradável estarmos reunidas e reunidos na Tua palavra, na Tua presença. Prepara, Senhor, nossos ouvidos e corações para que Tua mensagem transforme o nosso viver. Acalma nossa mente para pensarmos e refletirmos sobre o que Tu tens preparado a cada uma e cada um de nós. Que possamos reconhecer o Teu bem-querer em nossas vidas e que sejamos como semente que cai em terra boa e dá muitos frutos, porque Tu és aquilo que nutre a terra e a própria semente. Ó Deus, nós Te pedimos, lança em nosso coração coragem e esperança, para que com muitas inspirações que provêm da Bíblia e também da nossa realidade, possamos transformar estruturas de injustiça e de violência. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos e agradecemos. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Criador, e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todas e todos nós. Amém. Em Atos dos Apóstolos, Lucas traz com muita evidência e tenta exemplificar a promessa e a intercessão de Jesus em nossa direção, na direção das pessoas que são suas seguidoras. Nós ouvimos agora a leitura de Atos 16, versículos 16 a 34, onde então Lucas nos conta uma das situações vividas pelo apóstolo Paulo. Situação essa que diz do poder de Deus. Passo a ler. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." E ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça." E no mesmo instante, o espírito mau saiu. Quando os donos daquela escrava viram que não iam poder mais ganhar dinheiro
com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar estes costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela no fundo da cadeia e ainda prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando ao Senhor. Cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia acabar com a sua vida. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, então entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas de sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. Assim, toda aquela gente, o carcereiro e as pessoas da sua casa, ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Até aqui, queridos irmãos e irmãs, a palavra bíblica. Estamos na época em que vivemos e que celebramos a ascensão de Cristo Jesus. E há a grande expectativa e esperança por Pentecostes que se aproxima. Nesta ocasião que nós vivemos, neste tempo litúrgico que nós vivemos, quero crer que este texto bíblico é, sim, obra e sopro do Espírito Santo para nós, nestes dias. Dias em que também situações de prisão, de maus tratos em relação às pessoas, de abuso de autoridade, são vistos e experimentados por muita gente ao nosso redor. Situação essa que exatamente Paulo e Silas também enfrentaram. Paulo está na cidade de Filipos, realizando a sua segunda grande viagem missionária. Sim, depois da sua conversão,
Paulo não parou mais. Ao sentir-se profundamente chamado por Cristo, fez grandes e longas viagens, levando assim a diferentes lugares a mensagem deste Deus da vida, no qual ele passou a crer. E nessas longas jornadas, o apóstolo Paulo tinha também companheiros de viagem. Nesta, que nós ouvimos, estava acompanhado por seu companheiro e irmão na fé, chamado Silas. Conforme o texto diz, e também conforme algumas crenças em outros tempos, em tempos mais remotos, havia uma jovem que estava dominada por um espírito mau, e por isso ela adivinhava o futuro. Claro que nós temos que entender que esta é uma interpretação acerca de um fenômeno que uma pessoa vivia, que aquela moça vivia, uma interpretação daqueles tempos. Mas enfim, ela adivinhava o futuro e dessa capacidade, seus donos, lembrem-se bem, ela era uma escrava, seus donos se aproveitavam para ganhar dinheiro. E ela ficou muitos dias, curiosamente, atrás de Paulo e Silas. Quero crer que essa insistência tenha sido quase que um pedido de ajuda, um grito de socorro por libertação da sua escravidão e da exploração que ela sofria. Mas Paulo acaba se cansando dela e de seus gritos e, por fim, age através de Cristo Jesus, expulsando desta moça, do seu corpo, aquele tal espírito mau. Porém, vejam bem, os donos da escrava ficam indignados, afinal, Paulo havia acabado com uma fonte de renda deles. Agora estava ali apenas uma moça frágil, sem qualquer dom especial, sem nenhuma utilidade para seus senhores. Porém, para Paulo, o poder de Deus se fez manifesto e houve a libertação para uma nova vida. No entanto, ao expulsar aquele chamado demônio, Paulo mexeu em uma estrutura bastante complicada, pois aqueles senhores, donos de escravos, só pensavam no dinheiro, em bens e riquezas, e não se importavam minimamente com a vida alheia, não se preocupavam minimamente com qualquer dignidade de outras pessoas. Queriam apenas encher seus bolsos. E quando Paulo, então, mexe nessa estrutura, através de um ato tão contundente como a libertação do jugo que aquela escrava enfrentava, obviamente, muita gente fica aborrecida e acusam Paulo e Silas de trazer o quê? Desordem para a cidade. E também acusam Paulo e Silas de ensinar costumes que são contra a lei. Ou seja, preferem condenar, difamar, descredibilizar dois servos de Deus em nome da riqueza, de uma qualidade de poder e de falsos costumes. Fatos, aliás, que vemos ainda nos dias de hoje e bem perto de nós. Paulo e Silas, entretanto, cumprindo a missão na qual Deus havia lhes enviado, foram à cidade de Filipe, falaram do amor de Deus, dos ensinamentos de Jesus, da ação do Espírito Santo. Mas por fazerem isso, foram presos, julgados, açoitados e jogados injustamente, violentamente, no fundo de uma cela na prisão. Falar sobre o amor de Deus em nossos dias também é algo perigoso. Falar e viver, experimentar e propor o amor de Deus
muitas vezes não é falar sobre o que as pessoas querem ou gostam de ouvir. Muitas vezes é o contrário. E muitas vezes, pessoas se sentem aborrecidas quando conversamos sobre justiça, dignidade, libertação das escravidões nossas de todos os dias. Falar do amor de Deus é algo como expulsar da nossa vida o ódio, mágoas, pré-julgamentos. Falar do amor de Deus é como que expulsar da nossa vida maus tratos, maus cuidados de uns para com os outros e expulsar também violência. Falar do amor de Deus é perdoar, é saber pedir perdão, é cuidar da bela e da boa criação de Deus. E como Deus é bom com quem crê, anuncia e entrega a sua vida a Ele. O nosso texto, pois, continua e relata que houve um acontecimento extraordinário quando Paulo e Silas, na situação mais adversa que poderiam enfrentar, cantam hinos de louvor a Deus. Estavam acomodados naquela situação? Não, estavam experimentando em seus corpos a verdadeira esperança. Não pensavam em abandonar a sua missão. Eles oravam e louvavam a Deus, contaminando, no melhor sentido da palavra, todo aquele ambiente tão adverso. Na situação de prisão que viviam, Paulo e Silas, em verdade, quando louvavam, quando oravam e seguiam acreditando na sua missão, estavam libertos. Em situação adversa e contrária, totalmente negativa aos nossos olhos, qualquer um pode ler assim, ainda se sentiam firmados na fé e, portanto, criaturas livres. E isso abalou as estruturas. É exatamente esta experiência que o apóstolo Paulo, juntamente com seu irmão na fé, Silas, é exatamente esta experiência de agarrar-se à fé e à esperança que sacode todas as estruturas, que abala aquela situação, onde eles dizem: não seremos calados, nos sentimos livres, ainda que aprisionados nesta cadeia, para dizer da nossa fé através de cânticos e orações. O que se seguiu, nós vimos, nessa estrutura toda tão abalada, há a empatia profunda por parte de outros presos, mas especialmente do carcereiro, que se converte, pergunta a Paulo como ele também poderia ser salvo, abandona a sua situação de carcereiro e empaticamente caminha com Paulo, levando consigo a sua família toda, que é batizada e passa também a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós, como somos nos momentos de tribulações? Seguimos firmemente, cantando e orando, crendo em Deus? E nos momentos de alegria, seguimos crendo e lembramos que tudo provém de Deus? Se assim pensamos, podemos nós também participar de mudanças de estrutura? Este texto bíblico nos traz uma boa notícia, a boa nova de uma verdadeira libertação, que Paulo e Silas experimentam e também distribuem a outras pessoas, levando-as a crer e a viver no amor de Cristo Jesus. Porém, à nossa volta,
nós vemos que há estruturas de desamor que precisam ser vencidas, abaladas e vencidas. E neste domingo, em que esperamos, com esperança, pelo Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, nós queremos pensar também sobre as estruturas bem concretas à nossa volta. Não podemos deixar de denunciar que a situação social em nosso país tem se apresentado muito violenta. Quantas pessoas estão vivendo a exata situação e experiência de Paulo e Silas, sendo presos e violentados injustamente? Por estes dias, mais precisamente no dia 27 de maio, a presidência de nossa igreja, da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, profere uma palavra pastoral pelo fim da violência. Esta palavra contundente é algo como a própria proclamação de Paulo e Silas em favor do Evangelho. Também hoje nós precisamos continuar com esta prática de denúncia de situações de escravidão, de situações de violência, como Paulo denuncia em relação àquela moça escravizada lá na cidade de Filipe. E precisamos nos construir firmemente como pessoas pacificadoras, estas que são chamadas filhas de Deus. A escalada da violência, escrevem a nossa pastora e os nossos pastores presidentes da igreja, escrevem e denunciam que a escalada da violência em nosso país é notória e assustadora. A violência tem se revelado em relacionamentos familiares, domésticos, no trânsito, nas redes sociais e também chega ao crime organizado. E nós convivemos diariamente com notícias e cenas chocantes. Assim como deve ter sido chocante a prisão, o açoitamento e a prisão de Paulo e Silas. Nos últimos dias, ações policiais em nosso país foram marcadas por extrema violência e desprezo à vida. Você compreende o paralelo com o texto que lemos hoje? Ações policiais no estado, na cidade e no estado do Rio de Janeiro e no estado de Sergipe demonstraram ao mundo extrema violência e desprezo à vida. Genivaldo de Jesus Santos foi morto por asfixia com uso de produto químico dentro de uma viatura de agentes de segurança pública. Não é possível calar. Não é possível aceitar como normal este modo de proceder. Sabemos que as forças policiais nem sempre têm as melhores condições de trabalho, mas isso não pode jamais servir de justificativa ou pretexto para ações com violência. Pessoas inocentes têm sido vítimas das forças que deveriam protegê-las. Há ou não há um paralelo com relação à história de Paulo e Silas? Pessoas deveriam ser protegidas pelo poder público naquela época, mas este poder público, quando alguém chega para pregar o amor, a solidariedade e a igualdade, prende, açoita e diz e joga na cadeia. A paz, queridos irmãos e irmãs, está na essência do cristianismo. Paulo compreendeu isso e por isso nós também conclamamos comunidades, conclamo você, meu irmão e minha irmã, para uma mudança radical, para abalarmos as estruturas e sairmos das situações de violência para a paz, sairmos e abalarmos as situações de injustiça, caminhando para a justiça,
abalarmos as situações de ódio e caminharmos para o amor. O tema do ano da ISLB, Amar a Deus e as Pessoas, é a inspiração para agirmos assim. Não nos conformarmos, como fizeram Paulo e Silas, não nos conformarmos com estruturas injustas, mas orarmos, cantarmos, propagarmos o amor que provém de Deus. Vamos orar por pessoas que sofreram violências. Vamos promover a paz e a justiça em nosso meio, inspiradas e inspirados em Paulo, que jamais desistiu do amor. Também vamos propagar, promover paz e justiça em nosso meio, seguindo a indicação do lema bíblico para 2022 em nossa igreja. Lema que diz: não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Que assim seja. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Em resposta à pregação da palavra, confessemos nossa fé através do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Hoje estamos tão distantes
só nele a tua posse, vê só nele a verdade. Laia, 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 laia. Por tudo o que recebemos nesse instante celebrativo, que esse instante possa animar os nossos dias, possa acalmar nossos corações diante de tantas atrocidades que acontecem ao nosso redor. Porém, não acalmar nossos corações no sentido de ficarmos paralisados. Que acalmemos os nossos corações firmando-os na palavra de Deus, nas suas promessas, firmando os nossos corações na fé em Cristo Jesus, aquele Senhor da graça, Senhor da vida, Senhor da paz com justiça. E assim encaminhamos a este nosso Deus e Senhor a nossa oração de intercessão. Ó Deus, graças te rendemos por este momento de culto. Te damos gratidão por nossa vida, por nossa saúde, por nossa família, por tantas pessoas amigas que vivem conosco. Obrigada pelo pão de cada dia e por teu agir bondoso e amoroso em nossas vidas. Senhor, intercedemos por muitos motivos. Há muitas situações que têm nos causado dor e sofrimento. Estamos como que estarrecidas e estarrecidos diante de tantas situações injustas e violentas, tais como aquelas situações vividas pelo próprio apóstolo Paulo. Pedimos, ó Deus, pedimos-te pelo nosso mundo e pelas pessoas que nos governam, que façam isso com responsabilidade, com justiça e na construção da paz. Pedimos-te por nossa igreja, ministros, ministras, lideranças e o povo de nossas comunidades. Pedimos que essas comunidades continuem firmes na fé, na esperança e no amor. Ó Deus, esteja com cada uma das pessoas que sofrem situações de violência e de sofrimento. Enfim, esteja, ó Deus, perto de quem sofre injustiças. Continua nos abençoando e protegendo. Leva-nos sempre em segurança. Deixa-nos em segurança em nossa casa e nos espaços públicos. Estejas conosco. Entregamos tudo em tuas mãos. Quando oramos a uma só voz, como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao nos despedirmos desta celebração, receba a bênção que vem de Deus. Que a bênção de Deus de Sara, Abraão e Agar, que a bênção do Filho, nascido de Maria, que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, como mãe cuida da gente, esteja sobre todos e todas nós. Amém. Vamos com a paz que o nosso Senhor nos dá, a paz que só se constrói com justiça, e sirvamos a Deus em amor. Abençoado domingo, abençoada semana nova.
Sará.